Fala aí, turma, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, essa nossa sequência de conversas sobre esse tema da ética. Eu vou te pedir que deixe um likezinho aí no final dessa aula, gostou, não gostou, deixa um comentário também, isso é bacana para a gente ir melhorando a nossa prática, não é assim? Então, galera da segunda série A, da segunda série B, para quem eu estou direcionando esse vídeo, para a Gisele, para o Gabriel, para os Lucas, tem mais de um, para a nossa galera toda. No nosso dia a dia, gente, falando inicialmente sobre a nossa abordagem sobre ética, é muito comum nós nos alegrarmos, literalmente nós ficarmos felizes quando nós encontramos pessoas cujas palavras, as ações, elas manifestam questões como honestidade, pessoas honestas, pessoas leais, esse senso de justiça, aqueles amigos nossos que a gente sabe que pode contar, que é aquela frase, tamo junto e tal, que na verdade tá mesmo, tá junto da gente, que não nos abandona. Tem para conosco essa dimensão da lealdade. A gente tem naturalmente muita admiração por essas pessoas, a gente quer bem a essas pessoas. Esses sentimentos e essas emoções que nós temos para essas pessoas, elas revelam, na verdade, o nosso senso moral. Elas falam sobre esse nosso senso moral. Do mesmo modo, quando nós somos tomados, às vezes, por um sentimento de revolta, de chateação, quando nós sabemos que algo foi feito de forma injusta, quando alguém é acusado de alguma coisa que de fato não cometeu, quando acontece um crime bárbaro, quando acontece algo que naturalmente a gente percebe que, poxa, será que o ser humano ele é de fato capaz disso? Da mesma forma, nós também estamos vendo esse nosso senso moral, ou seja, esse senso moral ele vai fazer um julgamento de valor. Dessa forma, o conceito aqui, olha, o que é ele? Trata-se da forma como nós avaliamos as condutas alheias, segundo a ideia de justiça e de injustiça. Então, o senso moral é justamente isso. É você avaliar o que acontece à sua volta, você botando numa balança. Será que isso foi justo ou será que isso foi injusto? Algumas palavrinhas, elas são chaves para a gente compreender esse senso moral. Por exemplo, justiça, obviamente. Coragem, está aqui associado. Admiração, lealdade, amor, integridade e fidelidade. Perceba que eu tenho aqui uma série de qualidades, de valores, que se revelam para nós justamente nessa perspectiva do senso moral. Aqui, nessa consciência moral, eu estou saindo do senso moral e estou falando de consciência, não tem uma limitação dos nossos sentimentos morais. Mas a nossa consciência moral, ela se refere a como nós avaliamos a conduta que nos leva a tomar decisões por nós mesmos. Faltou aqui o S. A agir em conformidade com elas e responder também por essas nossas ações perante os outros. Essa é a nossa consciência moral, que eu vou detalhar nesse slide aqui, olha. Por exemplo, valores, sentimentos, intenções, aqui, perdoe-me a palavra, decepções e ações referidos ao bem e ao mal. Aparece aqui as premissas de bem e mal, ao desejo de felicidade e ao exercício dessa liberdade. Então nós temos duas dimensões, o senso moral e temos a consciência moral. Olha a diferença entre os dois. O que é que vai ser o senso moral ao pé da letra? O senso moral é a maneira como nós avaliamos a conduta e a ação das outras pessoas, é o nosso senso moral. A noção do que é justo e do que é injusto. Já a nossa consciência moral é a nossa capacidade de decidir o que fazer, de justificar as razões pelas nossas escolhas e, claro, assumir as consequências. Então eu tenho aqui a minha consciência moral. Enquanto que o senso moral é a minha noção de justiça e de injustiça, a forma que eu avalio as outras pessoas, a minha consciência moral é a que vai me dizer, olha, eu vou fazer tal ação porque é justa. Não vou fazer tal ação, tal prática porque é injusta. Eu tenho aí a consciência moral. Então, olha essa diferença. Senso moral, consciência moral. No juízo de fato, nós temos aqui uma dimensão interessante. Dois conceitos agora, tá? Juízo de fato e juízo de valor. O juízo de fato, a gente vai já compreender essa dimensão. Juízo de fato. Como as coisas são e por que são.
O juízo de fato é a tua opinião, a tua interpretação diante do que está acontecendo na tua frente. Por exemplo, está chovendo, é um fato. Não há uma interpretação. Essa caneta é preta, também é um fato. Essa cadeira é verde, também é um fato. Então aqui é teu juízo de fato. Diferente disso, nós temos o juízo de valor. O juízo de valor é diferente, ele é normativo, ele estabelece uma norma. Ele avalia as pessoas e avalia também as situações. É um critério de verdade e também de dever. Olha só alguns exemplos. A chuva é boa para as plantas. Perceba que eu estou fazendo agora um juízo de valor da chuva. Se ela é boa ou se ela é má. Essa caneta preta falha demais. Ou seja, eu já estou aqui avaliando a qualidade dessa caneta. Eu estou usando um critério de verdade para ela. Então não é mais um juízo de fato, não é mais simplesmente perceber algo, mas é agora perceber a dimensão do valor de algo. Essa cadeira verde é insegura. Então aqui eu já vou ter essa dimensão um pouco mais aquém do que nós estamos habituados. A conduta ética agora, a nossa postura, por isso que eu estou colocando essa imagem aqui, olha, o certo e o errado. O que é que vem ser essa conduta ética? Para que haja uma conduta ética, para que eu, Israel, professor de filosofia de vocês, professor de filosofia do Oscar, professor de filosofia da Gisele, professor de filosofia da Maria, professor de filosofia de todos vocês, para que haja uma conduta ética, para que eu haja de forma ética, é preciso que exista um agente consciente, é preciso que eu tenha consciência do que eu estou fazendo. Isso é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal. Então, a minha conduta, o meu comportamento, ele vai ser ético se eu perceber a diferença do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado. Isso é uma chave de leitura primordial para a gente, galera. O agente moral, agora, que é o sujeito ético ou moral, que é justamente nós, a pessoa moral ela só pode existir a partir da coexistência de 4 aspectos. Que eu me refiro aqui à consciência da realidade, me refiro à vontade, me refiro à minha responsabilidade, à minha atuação responsável e me refiro à minha liberdade. Agora vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas dimensões, olha só. Primeiro, ser consciente de si e dos outros. Para mim ser um agente moral, para mim agir eticamente, eu preciso ser capaz de refletir e reconhecer, isso aqui é fundamental, a existência dos outros como sujeitos éticos iguais a mim, iguais a si. Ou seja, eu estou reconhecendo que os seres humanos que aqui estão, numa ótica de direito, eles são todos iguais. Eu apelo até para a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então aqui eu tomei consciência de mim, tomei consciência dos outros. Então é uma primeira dimensão aqui, a perspectiva da consciência. Tem aqui outro errozinho. Dotado de vontade. Ser capaz de controlar e orientar os impulsos que nós temos. Essas tendências e sentimentos e também deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis. Ou seja, eu perceber que eu posso escolher entre o certo e o errado. Por exemplo, eu digo assim, às vezes eu me questiono, talvez vocês questionem muito, e dizer, poxa vida, mas se Deus é tão bom, por que existem coisas ruins no mundo? Vendo um vídeo outro dia, e isso é filosófico de Santo Agostinho, Agostinho ele vai dizer que, na verdade, a presença do mal ela é a ausência do bem. E a gente entende, na perspectiva cristã, Deus como bem. Da mesma forma que eu posso entender tantas outras dimensões. Posso entender a ética como bem, posso entender, digamos, os meus valores como bem, mas aqui é esse dotado de vontade, é ser capaz de dominar, de controlar. Eu vou até tirar a palavra controlar, minha gente, e eu vou usar a palavra administrar, sabe? Ser capaz de administrar os teus desejos, porque ninguém pode cesseá-los, ninguém pode cortá-los. Ser capaz de administrar os teus impulsos e as tuas tendências e sentimentos. E deliberar, ou seja, escolher qual a melhor forma de agir mediante as alternativas que aparecem. Ser responsável, capaz de se reconhecer como autor de uma ação. Tomar para si a responsabilidade. Poxa, fiz, então eu tenho que arcar com as consequências. Eu tenho que tomar isso para mim, de perceber se eu pratiquei um ato, a responsabilidade minha, esse ato, não é a responsabilidade dos outros. Eu não posso jogar para o outro a culpa de um ato que foi meu.
É a dimensão da responsabilidade. Depois o ser livre. O que é esse ser livre aqui? É você ser capaz de compreender que é a causa interna dos seus sentimentos, das suas atitudes e das suas decisões. Você não vai ficar submisso aqui a forças externas que o forcem a fazer alguma coisa. Dizer, eu fiz tal ato porque o meu amigo pediu que eu fizesse, porque meu amigo mandou que eu fizesse. Poxa, não é assim. É ser livre realmente, tomar uma decisão livre. Então a gente vai terminando por aqui. Te agradeço, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas foi necessário. E deixo essa premissa, que a tua consciência moral, ela te guie por bons caminhos. Então, meus queridos, um abraço forte. Eu vou deixar uma atividadezinha que é preciso que a gente faça, tá bom? Para treinar, para buscar perceber o que nós estamos aprendendo. Espero que tenham gostado. Lembra de deixar o likezinho lá no final, para a gente fazer uma média, se está conseguindo ajudar vocês. E lembrem-se de retomar juízo de valor, juízo de fato, consciência moral, senso moral, tá bom? Abração, fica bem.